Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para começar o nosso Flash Financeiro. Para quem não me conhece, eu sou o João Vitorino, fundador e líder da iniciativa A Hora do Dinheiro, que tem como objetivo trazer conteúdo financeiro, de educação financeira de qualidade para você, de uma maneira simples e direta. E comigo está aqui hoje o Thales Magoga, que é analista de valores mobiliários e também faz parte da iniciativa. Tudo bem, Thales? Conta para a gente aí quais são as novidades da iniciativa que aconteceram nessa semana. Oi, João, boa tarde, é um prazer estar aqui. Nessa semana, no site, na plataforma A Hora do Dinheiro, nós continuamos a atualizar as gratuidades, as isenções, que temos uma aba chamada Economizei, porque um dos nossos diferenciais é mostrar, além das possibilidades de ganho com investimento, com sabedoria financeira, é mostrar onde a pessoa pode economizar e ter serviço de graça disponível para a população em todo o país, em todas as capitais, em mais de 60 cidades, mais de 800 gratuidades já disponibilizadas, e atualmente estamos atualizando aquelas que já incluímos na plataforma há mais de um ano e estamos dando um gás ali na parte das estaduais. Muito legal. Então não deixe de acessar ahoradodinheiro.com.br, que você vai ver lá a nossa aba de gratuidades e isenções, que tem um monte de oferta bacana em todos os estados, em todas as capitais, em vários municípios, para te ajudar a colocar dinheiro no teu bolso, né? A gente coloca dinheiro no bolso também usando gratuidades e isenções. Os nossos conteúdos também estão lá à tua disposição e as nossas ferramentas, que são muito legais, que daqui a um pouquinho a gente fala mais. Aproveitando, não deixe de se inscrever no canal. Nós temos os canais Instagram, Facebook, YouTube e a horadodinheiro.com.br, como eu já falei. Então não se esqueça de inscrever no canal aqui no YouTube e também acionar o sininho para que você receba as notificações e esteja sempre atualizado aí em relação a os nossos novos vídeos, nossos novos conteúdos e não perca nada. Então vamos começar aí com os assuntos mais importantes. Qual que é o assunto mais importante que a gente vai falar nessa semana aí, Thales? Eu acredito que possa ser os 20 anos de ETFs no Brasil ou a mudança no comando da Petrobras, algum desses. Beleza, então vamos falar de Petrobras um pouquinho. Vamos direto ao assunto para aquele nosso usuário, aquele que nos acompanha, aquela pessoa que nos acompanha e que não conhece muito do tema, o cara que está no ônibus, no metrô, está trabalhando e ele ouve essa notícia aí, puxa, ele ouve no rádio, lê no jornal que a Petrobras mudou de presidente pela sexta vez em 3 anos. O que ele tem a ver com isso? Né? Você pensa assim, puxa vida, mas o que eu tenho a ver com a Petrobras, gente? Eu sei que é uma empresa estatal, enfim, mas o que isso pega aí para mim? Então vamos lá, vamos tentar dar uma clareada nesse assunto aí. A Petrobras, gente, é uma das maiores empresas do mundo. Do Brasil, ela é a maior. Dá uma olhada nesse chart que a gente preparou para você aí, mostrando o valor de mercado das maiores empresas do Brasil. O que é valor de mercado? É o quanto que elas valem na bolsa. Quando você pega aquele preço da ação e multiplica pela quantidade de ações que a empresa tem à disposição no mercado, esse é o valor de mercado, é quanto os analistas entendem que ela vale, é quanto que as pessoas, se fossem pagar para comprar ela na Bolsa de Valores hoje, pagariam. Então, olha o tamanho da Petrobras comparado com o segundo lugar. Então, isso por si só já explica porque é muito importante a Petrobras para a nossa economia e, portanto, ela influencia o que acontece no nosso dia a dia por conta dos movimentos que ela faz. Um segundo motivo pelo qual é muito importante conhecer Petrobras é porque ela está no mercado de energia. Ela é uma das maiores petroleiras do mundo. Se a gente voltar aí, você vai ver que o tamanho dela em relação aos pares dela é uma das 10 maiores petroleiras do mundo. Então, ela também é importante em termos internacionais. Vamos para o próximo chart, que eu acho que explica também um outro motivo pelo qual ela é muito importante. Ela é uma empresa estatal. 50% mais de 50% das ações ON, que são aquelas ações que têm direito a voto, estão na mão do governo. Então, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo, você também é dono da Petrobras. Muito importante as pessoas pensarem assim, mas eu não influencio na Petrobras. Influencia sim. A cada 4 anos, quando você elege o presidente da República,
é ele que define quem é o presidente da Petrobras, é ele que indica quem é o presidente da Petrobras. Então, analisar as propostas dos candidatos a cada 4 anos para uma empresa tão grande como essa, é importante que esteja alinhado com o seu desejo. Você também é dono das reservas de petróleo que estão no subsolo, né? Nós todos somos donos dessas reservas, e também você é dono da Petrobras, porque a Petrobras é do Estado brasileiro, todos nós somos donos. O que acontece nela, né, que a gente tem que ficar muito atento? A cada governo, o governo tem que ter responsabilidade de cuidar bem dessa empresa que é de todas nós. O que é responsabilidade? É ter um olhar gerencial de qualidade para a Petrobras, é ter um olhar de estratégia para a Petrobras, é conseguir desenvolver um plano que, ao longo do tempo, beneficie a empresa, que a empresa fique forte. A empresa sendo forte, ela vai gerar mais ganhos, mais dividendos, que vão beneficiar aos principais acionistas. Quem são os principais acionistas? O governo brasileiro. Existe uma briga política muito grande, um embate muito grande entre o governo atual e os investidores do mercado, porque o governo deseja reduzir a quantidade de dividendos que são distribuídos para que esse dinheiro fique no caixa da Petrobras para fazer determinados investimentos que ainda não está claro para todo mundo quais são, né? Quer dizer, aonde a Petrobras vai investir esse dinheiro que vai ficar guardado. Quando ela divide isso, quando ela pega 100% do lucro e divide como dividendos, é claro que ela se beneficia uma parte grande, mas também beneficia determinados investidores, que são quem são os donos, os investidores minoritários da Petrobras. Então, essa é uma briga bastante grande, né, Thales? Acontece a cada 4 anos aí, quando mudam os presidentes, mas o detalhe que eu ia falar agora é o seguinte: como houve mais uma troca, o que acaba acontecendo para a gente que fica olhando assim, poxa vida, uma empresa que troca de presidente várias vezes em curto espaço de tempo, parece que é mal dirigida, parece que quem é dono não está sabendo o que faz. Então, é uma péssima indicação para nós que somos donos da Petrobras essas mudanças. O ideal seria que a presidência da Petrobras fosse mais estável, ficasse mais tempo, ela estivesse mais alinhada com a estratégia. Então, a gente tem que estar de olho vivo com o que está acontecendo na Petrobras por esses motivos. Ela é uma empresa muito grande, ela é uma empresa que está no ramo de energia, principalmente petróleo, ela é uma empresa que gera muitos empregos, ela gera na economia muitos recursos, porque ela tem muitos fornecedores, ela paga muitos impostos, esse é um ponto muito importante aí. E um outro detalhe que a gente não deve esquecer é o seguinte: a Petrobras, por ser exploradora de petróleo, né, hoje ela não explora sozinha petróleo, porque hoje tem acabou o monopólio que existia de exploração, de distribuição já acabou faz bastante tempo, existem outras empresas que exploram, mas ela explora um bem muito importante, e um bem hoje que está, inclusive, num período aí de discussão, né, Thales? A exploração de petróleo, energia suja versus energia limpa, é um outro ponto aí que a Petrobras vai ter que, ao longo do tempo, pensar um pouco sobre esse tema, qual que é a estratégia que ela vai ter para os próximos anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o que vai acontecer da Petrobras, tá bom? Esse é um debate bastante atual, tendo em vista a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, movida, entre outros aspectos, pelas mudanças climáticas causadas pela queima dos gases de efeito estufa, e também está em debate a exploração da margem equatorial no Amazonas, né, pela Petrobras, que países vizinhos como a Guiana já estão explorando. Então, tem esse debate que não surgiu, mas desde o ano passado está intenso, e sobre se a Petrobras explora ou não a foz do Rio Amazonas. E aí você traz um ponto importante que cidadãos, né, a população tem que estar envolvida também, tem que opinar sobre esse tema, um tema tão importante. Quer dizer, por um lado, a gente quer defender a natureza realmente, a gente quer defender o meio ambiente, ter uma estratégia aí para que o meio ambiente seja respeitado. Você citou bem a questão do Rio Grande do Sul, essa tragédia aconteceu agora. É claro para a gente que o mundo está mudando, né? O clima está mudando, e como que a gente faz para se proteger? Será que essa exploração na foz, a exploração na margem equatorial, na região amazônica, vai ser positivo? Será que isso não vai ser ruim para o meio ambiente? Então, são questões que a gente deve estar pensando, refletindo, se atualizando e estudando sobre o tema.
Outro ponto que você coloca aí, Thales, é a questão da governança corporativa. O que é governança corporativa, né, gente? É a qualidade com que se gere uma empresa. Se você tem estruturas de comitês separados para cada uma das atividades, uma empresa bem gerida, ela separa atividades, a mesma time que executa não é o mesmo time que faz o planejamento, tem outro time que tem que auditar, isso tem que ser muito bem separado, e a Petrobras, por ser uma SA, ela tem que seguir regras muito claras definidas pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão no governo, é o órgão no Estado que tem por obrigação criar regras e regular para que o mercado seja um mercado estável, regulado, que respeite o investidor. Então, é importante que a gente esteja também de olho na questão da governança corporativa. Os governos, aí quando coloca a política no meio, né, Thales, a coisa não fica muito legal, e tem muito político que gosta de colocar o dedo nas empresas estatais, não respeitar a governança corporativa, contratar lá os seus amiguinhos, colocar lá alguém que eventualmente é um acordo político que ele tem. Então a gente tem que estar o tempo todo tomando cuidado. A Petrobras já foi vítima no passado de intromissões que foram ao nível da corrupção, a gente sabe, isso é público, todo mundo sabe aí. A Petrobras perdeu muito dinheiro em determinado período, também parte porque houve crise na economia, mas muita coisa também por conta de uma má gestão, por conta de corrupção, por conta de pessoas que estavam lá em cargos de diretoria, de índole ruim, que fizeram muita pilantragem com a Petrobras. Então a gente tem que estar de olho o tempo todo, pelo tamanho da empresa, pela importância que ela tem e pelo segmento que ela representa, onde ela opera. Dando prosseguimento aqui, sim, temos também um novo assunto sobre a comemoração dos 20 anos do primeiro ETF no Brasil. Então, a gente fala bastante ali, né, sobre os ETFs, um veículo, uma alternativa de investimento que pode facilitar para o investidor. E isso aí. O ETF, gente, fazendo uma explicação bem rápida, o que é um ETF, né? O ETF é como se fosse um fundo de investimentos, tá bom? O que é um fundo de investimento? Você coloca o dinheiro na mão de um gestor, o gestor pega esse dinheiro e vai lá fazer o investimento num ativo que ele escolhe pela estratégia dele. Se for de ações, tem que ser em ações. Se for um fundo múltiplo, ele pode ser ações, pode ser moedas, pode ser títulos públicos. Então, um ETF ele é exatamente esse modelo, só que ele é distribuído na bolsa. Você pode comprar direto na bolsa, ao invés de ir num fundo e colocar o dinheiro. Ele é dividido lá em várias cotas e é vendido na bolsa, então você pode transacionar todos os dias, vender, comprar. Então, o ETF, ele por conceito é isso, Exchange Trade Fund. É um produto que surgiu nos Estados Unidos há muitos anos atrás, é muito popular lá. Para vocês terem uma ideia, no mercado financeiro americano, o ETF representa 32% do volume todo da movimentação e está se tornando cada vez mais popular aqui no Brasil. E tem um ETF que eu queria chamar a atenção de vocês, que é o ETF de índice. O que é o ETF de índice? É o ETF que ele replica um determinado índice, ele segue um determinado índice, ele tem que ser igual àquele índice. Então vamos dar um exemplo aqui, o ETF de Ibovespa. O que é o ETF de Ibovespa? Ele tem que replicar exatamente o movimento que está na Ibovespa. O Ibovespa é um índice que escolhe uma lista das ações mais importantes da Bolsa, e aí todos os dias é divulgado qual que foi o resultado dessas ações. Se elas subiram, se elas caíram, que é mais ou menos o que define para a gente para onde o mercado foi. Né? O mercado foi bem, subiu, o mercado não foi bem, ele caiu. Então, o ETF de índice, ele é uma pessoa comum conseguir comprar exatamente aquilo que é o índice da Bolsa. Que sozinha a pessoa teria dificuldade para ficar comprando um pedacinho de Petrobras, um pedacinho de Vale, um pedacinho de Bradesco todos os dias. Então, ele junta isso tudo e a pessoa pode comprar o índice. Os resultados nos mostram que, ao longo dos anos, dificilmente os gestores conseguem bater o índice. Em média, aí, 30% dos gestores conseguem bater o índice, 40% conseguem bater o índice. Então, quando você vai comprar um fundo de ações, lembre-se que o gestor vai ter uma possibilidade grande de não bater o índice. Então, para o investidor comum, que não entende muito de ações, por exemplo, e quer investir em ações, levar em consideração o ETF como ser uma boa oportunidade é bacana. A gente
Eu não posso fazer recomendações aqui, o nosso foco não é fazer recomendações de investimentos, mas sim discutir educação financeira e sim trazer conteúdo. Então, eu diria para você, investidor comum, leve em consideração ETF de índice de Ibovespa se você não tiver tempo para investir em ações, ler balanço, se você não quer comprar relatórios de um determinado dos analistas, hein? Então pense em investir em índice como sendo uma boa alternativa. Você colocou lá, o teu dinheiro vai estar sempre no índice Bovespa. Bovespa cresceu 3, teu dinheiro vai também valorizar 3. Se a Bovespa cair um pouquinho, ele também vai cair. Mas você tem uma chance de bater muitos dos gestores que, infelizmente, não conseguem bater, porque é difícil bater o índice realmente. E quanto maior o horizonte temporal, menor o percentual dos gestores que conseguem bater os índices, né? Então, horizonte acima de 10, 15, 20 anos, esse percentual cai para 15, 10% dos gestores que conseguem bater esses índices. Bem lembrado, Thales, e outro ponto é porque os ETFs também têm custos muito baixos, então você vai se proteger por pagar bem pouquinho para a administração do ETF. Enquanto que você vai para um fundo aí de mercado, um fundo multimercado, um fundo de Bovespa, a maioria deles aí trabalham com aquelas taxas, né, 2 mais 20, né, 2% de taxa de administração, mais 20 de desempenho, às vezes um pouco menos, mas bem mais caros que um ETF. É claro, existem os gestores gênios aí que têm um ótimo resultado, é difícil de achar, né, gente? Não é muito fácil. Então, considere ter fundos de índice na sua carteira se você deseja investir em ações, por exemplo. Existem vários outros índices, vários outros ETFs. Ao longo do tempo, a gente vai falar em outras lives que a gente vai ter sobre as outras modalidades que existem. João, falando ainda em ETF, você acha que é preciso tomar cuidado quando a gente recebe por e-mail, por notificação do celular, do banco em que a gente tem conta na corretora, falando assim, determinado fundo teve 30% de rentabilidade no ano passado. A gente sabe que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E para os fundos geridos por gestores ou gestão passiva, a mesma coisa, né? Bom ponto que você está trazendo, Thales. Tome muito cuidado com as propagandas aí sobre desempenho passado, realmente. O que você deve olhar para descobrir um bom gestor é um histórico de longo prazo, né? O histórico de longo prazo de bons resultados podem te indicar um bom gestor. Quando o gestor é novo, ele pode ter tido a sorte aí de pegar um momento bom, pegou lá um determinado ativo que cresceu muito, isso deu para ele um desempenho muito bom, ele usa esse desempenho aí como sendo chamariz para novos investidores. Então, tome um certo cuidado. Nossa recomendação é que buscar bons gestores, olhe o pessoal de histórico mais longo, pessoal que tem histórico consistente, que está bastante tempo no mercado, entregando bons resultados, para avaliar ele como sendo possibilidade para colocar o seu dinheiro aí para você investir nesse tipo de fundo. O que mais que a gente tem? Tá? Isso. Pode falar hoje. Agora, para o último assunto do dia, das novidades da semana, é a questão do Tesouro Direto. Temos a perspectiva de queda de taxas, ou isso são boatos? O que você pode falar para a gente? Então, Thales, você quer saber se a minha bola de cristal tá bem lustrada, tá bem limpinha hoje, né? Essa que é a tua dúvida, a tua pergunta, né? É o seguinte, gente, não dá para... Difícil de adivinhar, difícil de apostar, ninguém sabe o futuro, não sou eu aqui, que estou tentando contribuir na educação financeira dos nossos seguidores, dos nossos usuários aqui, que vou adivinhar, mas vamos lá, vamos tentar fazer organizar o pensamento de uma maneira racional. O que vinha acontecendo? Nós vínhamos tendo reduções da taxa de juros da Selic em termos de 0,50, né, 50 pontos base nas últimas reuniões. Da última reunião foi 0,25. Por que isso está acontecendo? Porque o mercado está se dando conta, né, os agentes estão se dando conta, de que o governo atual não está parecendo que vai assumir um compromisso na política fiscal firme de que vai zerar, de que vai conseguir equiparar receitas e despesas. Né? Tem uma dúvida disso. Todo mundo assim, pô, será? Será que eles vão respeitar? Já o equilíbrio ficou para o ano que vem, e um superávit para, sei lá, daqui para 27, 28, talvez. Então, isso dá uma indicação para os agentes
de que talvez não tenha um respeito e um controle muito grande sobre a política fiscal, sobre as entradas e as saídas de recursos do governo. E um governo endividado é um governo que faz com que a taxa de juros fique maior. Os agentes ficam em dúvida, perde a confiança, e aí, para evitar a inflação, tem que subir a taxa para conseguir segurar a inflação, e esse é um papel que o Banco Central é que faz. Eu acho que o governo atual ele não vai estourar a meta, ele não vai perder o controle, porque ele sabe, as pessoas que estão lá sabem, que isso vai ser muito ruim para o próprio governo, para a própria popularidade, e político ele se movimenta por popularidade, ele vai em busca de popularidade, isso é a coisa sempre mais importante. Então eles vão tentar, eles fazem a leitura do mercado e puxa a vida, será que não vai aumentar a inflação? Se aumentar a inflação vai para o bolso do meu eleitor, e aí eu posso não conseguir reeleger ou eleger outra pessoa lá na próxima eleição, daqui a 2 anos. Então, não acredito que estoure. Então, eu acho que as taxas de juros vão, por enquanto, baixar esse 0,25 mais 2 ou 3 reuniões, e aí lá para frente a gente olha de novo. Então, o que acontece? No Tesouro Direto temos ainda taxas bem atrativas. Se você estiver pensando em investir agora, considere Tesouro Direto. De novo, nessa sugestão aqui, eu estou considerando investir em Tesouro Direto agora, porque as taxas ainda estão bastante atrativas. Vai cair ao longo do tempo, não sabemos o ritmo, mas é interessante a gente colocar na nossa lista aí de possibilidades de investimento Tesouro Direto, porque as taxas ainda estão altas. Com relação aos Estados Unidos, a questão da taxa de juros por lá, tem alguma ideia? Eles não estão conseguindo baixar a taxa de juros lá, pelo contrário, estão pensando até aumentar, porque a economia continua bem aquecida nos Estados Unidos, tem sido uma surpresa, né? Os Estados Unidos aí está surpreendendo todo mundo, batendo recorde de emprego, a bolsa crescendo cada vez mais pico, e com a taxa de juros lá alta ou se mantendo alta, tem também o movimento dos investidores que vão para lá, o que tira dólares de um país como o nosso, o que apresenta um desafio aí pro Banco Central também de como que ele faz para baixar a taxa de juros. Aí ele vai perder a possibilidade de investidores virem para cá. Então, está difícil de montar aí esse Lego. Aí o desafio que o Roberto Campos e a turma dele tem lá não é fácil para os próximos meses. Então, para Tesouro Direto, eu acho que é isso que a gente tem para hoje. Vamos contar uma historinha daqui a pouquinho aqui, bem interessante, viu, Thales? Realmente, essa é a história que a gente quer saber o final. Bom, por hora é o que nós planejamos por hoje, a atualização da semana. João, mais alguma observação? Não, vou aproveitar aqui para contar a historinha aí que a gente estava brincando aí, que é sempre legal contar algo diferente aí que a gente conhece. Tal. Então, eu queria contar hoje uma história para vocês sobre a Apple e a Pepsi Cola. Não sei se você sabe, Thales, que Apple e Pepsi Cola já se cruzaram em algum momento. Sabia disso? Não sabia. Pepsi Cola, né, gente? O refrigerante aí, cola, famoso, gigantesco, principal concorrente da Coca-Cola, lá no passado cruzou o seu caminho com a Apple. Como que isso aconteceu? Então é o seguinte, gente, em meados dos anos 80, 83, 84, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que foi um período em que a Pepsi Cola cresceu muito no mundo todo. Qual que foi o resultado? Por que a Pepsi Cola cresceu muito? Porque ela mudou completamente a estratégia de marketing dela na época e ela começou a fazer comerciais na televisão com grandes celebridades. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver filmes promocionais da Coca-Cola com Michael Jackson, com Madonna, depois com Beyoncé, mais agora recentemente. Isso foi uma estratégia que deu muito certo. A Pepsi Cola ficou muito famosa, o consumo cresceu muito, ela ampliou muito os mercados dela. E essa estratégia foi capitaneada por um CEO chamado John Sculley. John Sculley era um cara especialista em marketing, muito inteligente. E aí, a Apple na época não era a Apple de hoje, a Apple na época não tinha o Steve Jobs como CEO, ele era simplesmente um dos acionistas principais e enfrentava lá uma dúvida no mercado, se os produtos iam ser sucesso, se não iam, estavam começando, não era a época ainda dos grandes lançamentos deles, então eles contrataram como CEO o John Sculley, foram atrás do John Sculley e fizeram uma oferta para ele para ser o CEO da Apple, sair da Pepsi Cola e levar para a Apple os conceitos de marketing, os conceitos
de promoção, os conceitos de divulgação que existiam parecidos na Pepsi Cola para a Apple, que a Apple queria se transformar numa empresa popular, numa empresa que estivesse na mão de todos os consumidores, que todos os consumidores conhecessem. E aí tem uma famosa história, né, uma historinha que quando o Steve Jobs estava convencendo o John Sculley a mudar da Pepsi Cola para a Apple, o John Sculley ficou em dúvida, né? A empresa estava indo super bem, então por que mudar? Por qual motivo mudaria? E aí o Steve Jobs falou a famosa pergunta, né, para o John Sculley, que era o seguinte: você deseja, olha a pergunta como foi interessante, você deseja continuar fazendo água água açucarada para vender para os teus clientes a vida toda ou participar na empresa que vai mudar o mundo? E aquela frase colocou o John Sculley contra o corner no ringue. Ele conta que aquilo deu um nó na barriga dele. Puxa vida, e agora, passados alguns dias, ele decidiu, migrou para a Apple, se tornou CEO da Apple. Durante 10 anos ele foi o cara que liderou a grande virada comercial e de marketing da Apple, é lembrado como um dos grandes presidentes aí da Apple e ajudou esse grande sucesso que existe até hoje. Como adolescente, eu lembro das propagandas da Pepsi com jogadores de futebol, com Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho. E falando em propaganda, a Apple também fez uma que ficou bem polêmica no último mês, né? Com a... É verdade. Uhum. É isso aí. Então, o que a gente tem para hoje é isso, galera. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Thales. Não esquece de se inscrever no canal, acionar o nosso sininho aí. A gente se vê nas próximas semanas com mais do nosso Flash Financeiro, os nossos shorts, os nossos cortes, os nossos conteúdos aí em ahoradodinheiro.com. Siga a gente, que tem sempre coisa boa para você. Valeu? Valeu, muito obrigado, João.